natural de Porto Alegre. Ele é casado com a dona Maharishi, pai da Giovana. Ele é jornalista e empresário. E hoje teremos uma conversa de peso. Olha, meu amigo, para mim é satisfação. Caleb França, Satisfação. lá da Rádio Grenal de Porto Alegre. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Obrigado, Jairo. Obrigado pela oportunidade, né? A gente bater esse papo. Um dia a dia tão corrido, né? Tão difícil a gente conseguir Verdade, né? parar para conversar um pouco, né? Aproveitando as férias da Rádio Grenal, aproveitando as férias nesse período aí, 30 dias de férias. Eu já fui na Rádio Grenal te incomodar, agora... Agora é minha vez. Não, tá certo. Pô, uma satisfação estar te recebendo, Caleb. Contar um pouquinho nos próximos 30 minutos essa trajetória aí dentro do rádio, como empresário também. Justamente como eu gosto de fazer aqui no Conversa de Peso, voltando cronologicamente no tempo aí. Como é que foi o Caleb França na infância? Hein? Deu muito trabalho para os pais? Cara, o seu Sérgio e a dona Odila tiveram algum trabalho. Eu sempre fui uma criança muito alegre, né? Muito de estar no meio do pessoal, de querer estar com meus amigos, de jogar futebol na rua, né? Via quebrado, né? Não à toa, no momento estou, né, com uma fratura. Exatamente. Mas eu sempre me quebrei muito, assim, de arteiro mesmo, de aprontar, de sair de bicicleta com alguém dirigindo e eu no quadro da bicicleta aprontando. Então eu vivia quebrado. O gesso só ia sendo transferido, né? Dona Odila, o nome do Dona Odila e o seu Sérgio, né? Dois santos. Tiveram algum trabalho, mas eu sempre fui, assim, no colégio, claro, menino, né? Sim. Acabava sempre aprontando as minhas, mas nada assim de... Claro, coisa de criança. Coisa de criança, coisa de criança. Tem irmãos, né, Caleb? Tenho, somos 4 homens, né? Olha só. Eu chegava na escola, Jair, e a professora, a gente morou muito tempo no bairro Glória, né? Eu estudava no Colégio Dom Pedro, e todos os meus irmãos estudaram lá. E como nós temos idades parecidas, assim, né? Saía um de uma turma e entrava outro. Já viu? A professora olhava o sobrenome e dizia assim, não, de novo ferrado. não. Então... Como é o nome dos manos? O Israel, Sérgio Israel, né? Que hoje mora em Portugal, mora na cidade de Espinho. Esse é o primogênito, não? Esse é o primogênito. Né? O Atos André, né? Que mora em Porto Alegre, é pastor da Igreja Brasa, em Porto Alegre, um dos pastores ali. Está de muda daqui uns meses aí para a Polônia. Né? E o meu irmão mais novo, o Josias, né? Marcos Josias, que também está de muda para Portugal daqui a uns meses. Então, que maravilha. Vou ficar só eu aqui, só exatamente, eu. Né? Não vai ter escapatória. Tu que vai dar continuidade nos França. Aqui vou ter que fazer esse trabalho aí. Tá certo. Justamente, tu moraste um tempo em Portugal. Uhum. Como é que surgiu essa ligação, enfim, da tua família? Tu disseste que teu irmão mora lá, tem outro que está indo para lá, com Portugal. O meu pai, como relatei anteriormente, né? Meu pai é pastor da igreja, foi o pastor muitos anos na Igreja Brasa, em outras igrejas também. A Brasa é a Batista do Brasil, né? É a primeira igreja batista brasileira de Porto Alegre, né? E tem a Brasa Church ali e tal. Hoje, bem próximo ao Olímpico ali, né? Bem pertinho, dá uns 100 metros do Olímpico. Por aí. Tá. E na época... começou a falar de Portugal e de enviar um pastor para lá, e nós já tínhamos ido uma vez em 93, com uma missão lá de Portugal que tinha nos convidado meu pai para ir para lá. Daí a gente passou um tempo lá, o visto não saiu, nós retornamos. E lá nós conhecemos um cigano chamado Rui Maia. E esse cigano, ele queria muito abrir uma igreja lá e tal, aí passou um tempo, o Rui veio a Porto Alegre, e a Brasa resolveu abrir e começar um trabalho em Portugal. E aí foi que a nossa família foi para lá. Então, nós moramos em Portugal cerca de 5 anos, mais ou menos. Poxa. E foi bem numa época, eu costumo dizer, né? Foi numa época que todo o garoto, ele começa a formar sua identidade de time, sua identidade clubística, ali entre os 8 e 11, 12 anos. Mais ou menos isso, exatamente. Vai até os 16 ali, até ele... Porque antes disso é muito jovem, né? Até compreende pouco, enfim. E depois disso já sabe para quem quer. Já sabe para quem quer. E quando a gente chegou lá, eu tinha 11 anos na época, e o Porto estava num avanço assim incrível, né? O Porto vinha muito bem, tinha sido campeão na época, e vinha ganhando tudo, vinha conquistando tudo, e a nossa cidade, a cidade onde a gente morava, era muito próxima.
E o meu sonho era jogar no Porto, né? O meu sonho era jogar. E eu me tornei portista. Até hoje eu sou um apaixonado pelo Porto. Sabe né? que o pessoal ouve tu falando isso na Rádio Granal e acha que é história. Acha que é história, Mas tu vê como é a vida, né? E é algo assim, claro que aqui no Sul eu tenho uma preferência por um ou por outro, é evidente, todo mundo tem. Mas o clube que eu torço mesmo, que eu vou pra frente da TV, que eu brigo, que eu quero saber quem que vão contratar, que eu vou fazer a minha parte de torcedor, é do Porto. Né? Fomos campeões agora há pouco tempo. Até. Isso, campeão português agora da temporada, né? Isso. O Sérgio Conceição, técnico que ele chegou já mostrando que ia fazer um trabalho diferenciado. Comemorou muito a Champions 2004, então. Mas demais, o Mourinho, aquele time tinha o Carlos Alberto, tinha o Deco, os brasileiros. Foram campeão da Champions e do Mundial depois, né? Foram campeões da Champions e do Mundial contra o Olímpia, se eu não me engano. Foi o Once Caldas. Foi o bicampeonato mundial que o Porto conquistou, né? O Porto é bicampeão da Champions e bicampeão mundial. Exato. E o Benfica não é. Olha, provocação com os amigos portugueses. Com certeza. E como o Converte Peso pela internet assiste todo mundo, né? Tá certo. Só não vou conseguir trabalhar na imprensa lá, eu acho. Aí tu vai ter um problema. Ou vai ter que trabalhar em Porto, né? Vou ter que trabalhar lá. E esse período todo aí de juventude lá em Portugal, que bagagem tu traz disso quando vocês retornaram para o Brasil? Porque, claro, tu fica 5 anos fora do país. E aí volta para a cultura brasileira, para tua rotina aqui de Brasil, de Porto Alegre. Qual a diferença que tu encontrou, ainda mais nessa fase de adolescente, né? Cara, quando eu cheguei em Porto Alegre, a gente voltou em finalzinho de 99, por aí, início do ano 2000. É uma readaptação, na verdade. É toda uma readaptação. Eu ainda estava na escola, eu não me adaptei, eu tive que estudar no período da noite, porque você amadurece muito rápido na escola em Portugal. Eu tinha aula de português, de francês, de espanhol e de inglês. Nossa! Então tu recebe uma carga só de linguística, assim, de linguagem, na verdade, né? De idiomas muito forte. Então tu começa a aprender algumas coisas. Tu tem aulas tu aprende a fazer peças em barro, peças em porcelana. Tu aprende coisas assim que a escola tradicional aqui ela não te dá essa estrutura. E eu vim de lá para cá muito com 16 anos, 15 para 16 anos, mas muito preparado mentalmente para encarar um mercado de trabalho já. E eu chego na escola aqui, a escola estava preparando na época, ensinando coisas que eu já sabia. Tu era um garoto ainda. Né? E aí aquilo para mim foi uma experiência negativa, né? Não consegui me adaptar e passei a estudar de noite. Passei a estudar no período da noite e trabalhar de dia. E eu trabalhava durante o dia numa imobiliária como office boy e de noite. E eu tinha muito medo de assalto, coisa, eu acabei sendo assaltado, enfim, aquelas coisas que a gente não estava acostumado, entendeu? Nessa época eu saía em Portugal com qualquer roupa, com o telefone, com relógio, com tudo e não tinha problema nenhum. Aqui a segunda ou terceira banda que eu fui dar já me levaram o relógio, já deram um jeito complicado isso. Mas enfim, fui me adaptando aos poucos, né? E hoje estou bem aqui, sei das dificuldades que o nosso país enfrenta, né? Tenho muita vontade ainda de um dia, quem sabe, poder residir de novo em Portugal, mas hoje profissionalmente eu me sinto muito confortável em Porto Alegre e ainda não totalmente realizado, né? Sim, gostaria, quero construir ainda uma história maior. Quero experimentar outras coisas assim no jornalismo esportivo. Né? Antes da gente falar um pouquinho da vida profissional do Caleb France no jornalismo e também tu tens uma clínica, né, em Porto Alegre, né, empresário. Mas falar um pouquinho da vida pessoal e o casamento com a dona Maharishi. Olha, eu tive que anotar o nome aqui para não esquecer, viu? Sabe que é uma história muito, muito diferente, assim. A gente se conheceu na igreja, sou da igreja, sim, né? Da igreja evangélica. E aí a gente se conheceu na igreja Plínio, ali na Plínio mesmo, Plínio Brasil Milano. E eu não dei muita bola na época, assim, né? Eu tinha 18 anos, ela tinha 15 para 16 e tal, não dei muita bola, as coisas foram acontecendo. Eu me mudei para Capão da Canoa, né, por causa do trabalho, ficava mais perto para ir para. A gente tinha também trabalhos em Florianópolis, em Curitiba, e eu ficava num eixo que eu conseguia transitar melhor, assim, era mais perto. E eu comecei a conversar com ela pelo instinto MSN. Olha só. E aí nós começamos a conversar, resolvemos que nós
podíamos ter alguma coisa, podíamos namorar, né? E na época, namoro na igreja é diferente, né, Jair? Então, sim. É um negócio diferente. E aí, só que eu não estava adaptado. Eu não estava adaptado a esse tipo de namoro de igreja. Claro. E não tive paciência. E deu 4 meses, a gente não tinha nem se beijado ainda. Eu falei, não, isso não é pra mim, isso é pra louco, acabou, entendeu? Que maravilha. E aí que as coisas foram... Eu mudei muito. Claro. Né? Eu fui amadurecendo com o tempo. E ali na frente, acho que deu 1 ano, 2, eu percebi que ela era a mulher da minha vida, que não tinha como escapar. E aí eu fiz seminário teológico, sou formado em teologia também. O Caleb fazendo uma declaração de amor aqui. Tem que garantir os patrões, né? Exatamente. Senão tô ferrado. Importante. Fazer crédito lá. Não, mas muito legal. E aí eu amadureci muito a minha mente, assim, até por conta do seminário, eu fiz seminário. E aí voltei, a gente casou em 2007. Correto. Então estamos indo para o 11º ano de casado já. Que maravilha. E da união surgiu a dona Giovana. A Giovana, que é a minha preciosidade, né, cara? Eu não consigo viver sem essa pequena aí. Quantos aninhos ela tem? Ela tem 9. Nós casamos e a minha esposa, com 4 meses, ela engravidou. Nós morávamos em Nova Prata na época. Eu já rodei bastante. Poxa, viu, né? Já morei. Girou o estado já. Girei. Além de fora do país, dentro do estado. E a Maharishi engravidou da Giovana no nosso 4º mês de casado. E é uma criança assim espetacular. Para mim é tudo que eu tenho hoje. Assim, eu trocaria tudo por ela, entende? Inclusive, né, Caleb, eu soube via redes sociais, enfim, na Rádio Grenal, tu teve um susto com ela há pouco tempo, né? Questão ela acho que foi desaparecida durante algumas horas, alguma coisa assim, né? Na verdade, a gente teve uma menina que nós adotamos, né? Sim. Tempo, a gente teve uma menina adotiva por um tempo, e ela nos pregou esse susto, assim, né? Não foi a Giovana. Não foi a Giovana. Aí depois eu as sabia coisas que tinha ocorrido com uma filha, enfim, né? Alguém ligado a ti, eu só não tinha certeza. É uma menina que nós tínhamos adotado, né? Que hoje até ela não está mais conosco por opção dela, né? E a gente conviveu muito bem com a escolha dela. Mas eu acredito que tenha sido um susto. Foi um susto muito fica grande. Até o dica para os pais aí, né? Foi um susto muito grande mesmo. Está bem atento em relação à situação. No segundo bloco, o Caleb vem aí, sim, vai falar um pouquinho da vida profissional, como é que o jornalismo entrou, né? Essa paixão pelo jornalismo, pelo futebol, tudo se mistura um pouco, né, Caleb? Tudo. E claro, também da clínica lá em Porto Alegre, o Caleb é empresário. Poxa, Caleb e Maharishi, dois... Tem histórias. Mas na verdade tu tens um primeiro nome, né? Tenho, Gerson. Gerson. Mas quando alguém me chama de Gerson, nem atende. Eu estranho muito. E depois eu vou contar uma história engraçada que ocorreu a respeito disso. Tá certo. Vamos pro intervalo e já voltamos.